Fiscalizar as contas públicas e auxiliar no controle e bom uso do dinheiro público. Essa é a essência do Tribunal de Contas. Em Mato Grosso do Sul, este prédio no Parque dos Poderes tem a prerrogativa de desenvolver esse importante trabalho na esfera da economia. O Tribunal de Contas, ele é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, porque ao lado do Poder Legislativo, ele realiza o controle externo da administração pública, sendo que o Poder Legislativo, ele realiza o controle político. Já o Tribunal de Contas, ele realiza o controle técnico. O nosso tribunal é uma instituição autônoma, independente, pela Constituição de 88, e presta um relevante serviço à sociedade brasileira, porque ele se encarrega de cuidar, os recursos públicos para que eles sejam bem aplicados, fazer com que as políticas públicas elas sejam efetivamente cumpridas. E mais do que isso, para que os direitos fundamentais sociais que estão esculpidos no artigo 6º da Constituição Federal, eles não sejam apenas uma promessa, e sim uma realidade. O Tribunal de Contas do Estado foi instituído por meio do artigo 50 da Constituição Estadual, promulgada no dia 5 de outubro de 1979, há 40 anos. O primeiro conselho foi nomeado pelo então governador Marcelo Miranda no ano seguinte, em 24 de março de 1980. A solenidade de posse foi realizada na Assembleia Legislativa. Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, Horácio Serzósimo de Souza, Nelson Benedito Neto, Edil Pereira Ferraz, Carlos Ronald Albanese, Hélio Pelufo, Alcídio Pimentel. O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial de número 305 do Poder Executivo. Em 28 de março, também de 1980, o Tribunal de Contas sediou sua primeira sessão na antiga sede da Assembleia Legislativa, na Rua Barão do Rio Branco, antigo Museu Dom Bosco. Na ocasião, Edil Pereira Ferraz e Horácio Serzósimo de Souza eram presidente e vice-presidente. Ambos tiveram um mandato de 1 ano, considerado à época tempo suficiente para a criação do regimento da Corte Fiscal, tarefa para a qual foram escolhidos. Para materializar o documento, foi formada a Comissão para a Elaboração do Regimento Interno do Tribunal, composta pelos conselheiros Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, Alcídio Pimentel e Nelson Benedito Neto. O primeiro concurso do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi realizado no dia 9 de março de 1980 para efeito de preenchimento de vagas. A partir da criação do Tribunal de Contas, levou cerca de 30 anos para que uma mulher ingressasse no Conselho. A primeira a ocupar o cargo foi Celina Martins Jalade. Sua posse foi em 30 de novembro de 2010. Atualmente, o Conselho Deliberativo é formado por Irã Coelho das Neves como presidente, o vice-presidente é o conselheiro Flávio Caiate, Ronaldo Chadid é o corregedor-geral, Osmar Domingues Jerônimo é responsável pela ouvidoria, Valdir Neves Barbosa ocupa a direção da Escola Superior de Controle Externo, integram também os conselheiros Gerson Domingos e Márcio Monteiro. A imagem que a sociedade tinha era que era um ente totalmente distante dos interesses da sociedade, era tido como um cabide de emprego, um local para ex-políticos, em final de carreira, enfim, tinha uma imagem perante a sociedade que eu também alimentei essa imagem por algum tempo. Vindo para cá, nós percebemos que não é bem isso, que o Tribunal de Contas tem um papel considerável. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou agora 12 anos, ela só se efetivou graças à atuação dos tribunais de contas. E aí nós começamos a participar do sistema de controle externo de uma maneira mais ampla. Fui diretor e sou ainda diretor da Tricom, fui presidente do tribunal e começamos a fazer um trabalho diferenciado aqui, que é de fazer o trabalho preventivo. Não adiantava nada os tribunais ficarem aqui apenas enxugando gelo, apenas analisando e auditando notas já
de despesas realizadas. Porque a gente entende que uma despesa realizada, um dinheiro mal gasto, é como se tirar a vida de alguém. Você condena essa pessoa que tirou a vida a alguns anos de cadeia, mas não recupera a vida. E o dinheiro público mal gasto é a mesma coisa. Se ele for mal gasto, dificilmente você recupera ele. E quem é que perde? É a sociedade que está lá na ponta. Então o papel do Tribunal de Contas é inverter, evitar que o gestor gaste mal. E um fato curioso na história do Tribunal de Contas do Estado é que o local funcionou durante muito tempo fora do Parque dos Poderes. O prédio, alugado durante 24 anos, ficava nas imediações da Rua Ricardo Franco, no bairro Parque dos Ipês, em Campo Grande, próximo à Avenida Júlio de Castilho. Depois dos anos 2000, mais precisamente em 15 de outubro de 2004, o Tribunal de Contas inicia sua nova fase, com inauguração de sede própria no Parque dos Poderes. O local, construído em 2 grandes blocos de 2 pavimentos. No primeiro bloco funcionam o protocolo geral, setores administrativos, auditorias e gabinetes dos conselheiros, além do plenário com capacidade para 179 lugares. O Tribunal de Contas tem papel fundamental na gestão pública. Vale lembrar que os tribunais elaboram e votam pareceres que são submetidos posteriormente ao julgamento do Poder Legislativo. No caso dos estados, as contas são julgadas pelas assembleias e, no caso dos municípios, pelas câmaras municipais. Também vem nesse processo de orientar, de mostrar também as formas em que o jurisdicionado tem de melhor executar suas ações dentro das conformidades legais. Eu acho que essa é um dos grandes papéis que nós desenvolvemos aqui no Tribunal de Contas. Entendemos que os jurisdicionados no interior do Estado, muitos municípios, por exemplo, têm dificuldade de acesso a uma equipe de pessoas que estejam qualificadas e preparadas para atuar numa gestão pública. E com essa dificuldade acabam os gestores, os responsáveis, os prefeitos, os presidentes de câmaras, sendo penalizados por uma falta de equipe devidamente preparada. E o tribunal vem justamente para tentar auxiliar para que essas equipes se tornem mais qualificadas, mais eficientes, e o resultado disso é um melhor serviço para a população do nosso estado. Nos últimos anos, o projeto de modernização da gestão, que contempla o planejamento estratégico, auxilia o Tribunal de Contas no aprimoramento de seus trabalhos, aproximando a população sul-mato-grossense do órgão.